E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ranieri Soares. Este é mais um vídeo do canal Conhecendo Geral, um espaço onde você vai poder acompanhar dicas e correções de provas de concursos nas áreas de conhecimentos gerais e atualidades. Desde já agradeço muito a você por estar assistindo esse vídeo e pedir para você deixar a sua curtida, também se inscrever no canal para você poder acompanhar outros conteúdos que estão por vir, sempre trazendo aí para você dicas e correções de provas de conhecimentos gerais e também de atualidades. Nesse vídeo de hoje a gente está trazendo a correção do concurso, a prova do concurso da Prefeitura de Tavares, nesse ano de 2022. Tavares é uma cidade da Paraíba, uma prova realizada pela banca CPCom, da Universidade Estadual da Paraíba, e esse foi um pedido feito por alguns internautas que a gente está trazendo aqui. Esse pedido foi feito exatamente por conta de uma correção que nós fizemos anteriormente da prova do concurso da Prefeitura Municipal de Areia, também na Paraíba, e que foi da mesma banca. Bom, a CPCom ela tem uma metodologia de trazer provas de conhecimentos gerais para os níveis fundamental completo e incompleto. Uma prova de 10 questões, a prova que sempre é a última do caderno de questões, sempre com as questões de número 31 até a questão de número 40. Então nós vamos fazer essa correção aqui e vocês vão perceber, inclusive, vocês podem voltar no canal e ver, né, os vídeos da correção da prova da Prefeitura de Areia. Vocês vão ver que alguns assuntos do ano de 2022 trazem similaridade. A banca CPCom trabalha alguns tipos de assuntos que são os mesmos nesse ano de 2022, e a gente vai poder discutir um pouco sobre isso aqui nessa correção. Bom, na questão 31, a questão diz o seguinte: observe a charge. Analisando a charge acima, nós trouxemos ela para o lado, né, para vocês poderem ver melhor esse desenho. Analisando a charge e a atual realidade da população brasileira, quanto à situação e às condições de trabalho, emprego e salários, é correto afirmar que nós temos uma charge, dois cidadãos, né, se encontrando aí na rua, um cidadão lendo o jornal, e esse cidadão que lê o jornal diz: cresce o número de brasileiros que vivem com um salário mínimo. E o outro diz: eu estou nesse grupo, mas não sei se dá para chamar isso que eu levo de vida. Então a gente está vendo que é uma questão que trata sobre questões econômicas. O próprio enunciado da questão fala, né, da atual realidade da população brasileira, enquanto condições de trabalho, de emprego e de salários. Eu vou grifar aqui, pessoal, só para a gente prestar atenção. Ele fala de realidade da população brasileira e fala de trabalho, emprego e salários. Então, a alternativa A, ela traz o seguinte: o valor do salário mínimo é baixo porque a lei não exige o seu cumprimento. Pessoal, essa alternativa está errada. Vou mostrar a vocês por quê. O valor do salário mínimo ser baixo até está correto, né? Porque se a gente acompanhar pesquisas de órgãos como o DIEESE, por exemplo, o DIEESE sempre trata que o salário mínimo ele deveria ser muito mais do que é o salário mínimo vigente do país. Então, o valor do salário mínimo é baixo, sim, mas não é porque o salário mínimo é baixo, não é que a lei não exige o seu cumprimento. É o contrário, gente. A consolidação das leis de trabalho exige que o salário mínimo seja o valor mínimo, né? Tem esse nome, inclusive, mas não é porque a lei não exige o seu cumprimento que o valor do salário mínimo é baixo. Uma coisa não faz relação com a outra. Então, essa alternativa, gente, ela está errada. Na alternativa B, diz: os níveis de desemprego e do trabalho informal permanecem altos. Aqui a gente precisa destacar o seguinte: quando ele fala em níveis de desemprego, quando ele fala do trabalho informal, de dizer que permanecem altos. Nós temos acompanhado nos últimos tempos a crise econômica que tem assolado o Brasil e outros países do mundo e que se acentuou agora na pandemia do novo coronavírus. Os níveis de desemprego, sim, nós somos um país, o Brasil, aproximadamente 14 milhões de desempregados, isso é relativamente muito alto, é muita gente desempregada. E, em contrapartida, as pessoas que deixaram de ter um emprego informal, ou porque foram demitidas ou por opção, muitas delas foram para a informalidade. Então, essa alternativa, ela meio que se enquadra com a realidade da questão. A gente vai deixar ela guardada para a gente poder avaliar se uma outra questão tem
essa mesma ideia, esse mesmo tom também se casa, né, com o que a questão está pedindo. A alternativa C diz: o crescimento econômico na última década eliminou o trabalho informal. Aqui, gente, uma questão responde à outra. Ele fala de crescimento econômico, mas diz que eliminou o trabalho informal. Mas se a gente identificar a realidade do país, se a gente parar um pouquinho para pensar, o trabalho informal ele tem aumentado, né? Então, o crescimento econômico ele ainda acontece, mesmo diante da crise, mas isso também não está relacionado uma coisa com a outra. O crescimento econômico ele não eliminou o trabalho informal. Pelo contrário, né? Então, essa alternativa C ela está errada. A alternativa D diz: o salário mínimo diminui a cada ano, piorando a qualidade de vida. Aqui, pessoal, o que é que está errado? O salário mínimo ele não diminui, gente, a cada ano, ele aumenta, né? Inclusive, a grande vontade dos brasileiros era de que ele pudesse aumentar mais, né? O salário mínimo ele não diminui, ele aumenta. Então, essa alternativa também está errada, gente. A alternativa diz que apenas trabalhadores sem escolaridade é que recebem salários mínimos. Isso aqui está errado. Gente, qualquer trabalhador, né, o mínimo que ele pode receber, o que ele vai receber é um salário mínimo desde que ele tenha um emprego formal, né? Então, não são trabalhadores sem escolaridade. Hoje em dia, a realidade que nós temos são pessoas com nível de escolaridade, inclusive de pós-graduação, que hoje trabalham recebendo salário mínimo. Então, essa alternativa, gente, ela também é errada. Então, a alternativa correta, pela avaliação que nós fizemos aqui, fazendo uma leitura dessas questões, é a alternativa B. A próxima. A questão 32 é uma questão muito simples, né? É uma questão de geografia e a gente não vai nem entrar em muitos detalhes dessa questão exatamente porque é uma questão muito fácil, considero uma das mais fáceis dessa prova. E ela diz o seguinte, que a imagem, essa imagem que nós estamos vendo é um registro de uma vegetação com algumas de suas espécies e características, é uma vegetação típica da região Nordeste, dominando grande parte do interior desta região e do estado da Paraíba. Então, pede para assinalar a alternativa correta, que apresenta o nome dessa vegetação e a área da Paraíba onde ela é predominante. Nós estamos vendo aí, naturalmente, essa é uma região, né, seca, né, pela disposição do solo e também das plantas. A gente pode perceber também que tem um predomínio de sol, tendo em vista as nuvens e tendo em vista também o céu azul. Então, as alternativas que essa questão apresentava era Cerrado no Agreste, não, né? Nós não temos esse tipo de vegetação na região do Agreste. Mata Atlântica no litoral, totalmente, né? Apesar de ter um cactuzinho aí, um verdinho, mas aí não tem nada a ver absolutamente com Mata Atlântica no litoral. Caatinga no sertão, é que chega mais próximo, né? Manguezais no litoral, não. Mata Atlântica no sertão, e também não. Então é a alternativa C, Caatinga no sertão. A questão muito fácil, gente. Essa questão 32. Vamos para a próxima. A questão 33 é uma questão sobre eleições. Esse é um assunto que, em alguma prova de concurso que vocês possam ter, da CPCOM, de qualquer outra banca, é um assunto que é muito fácil de cair, né, na prova, já que nós estamos diante do processo eleitoral de 2022. A questão diz o seguinte: neste ano de 2022, teremos em todo o Brasil eleições para a escolha dos representantes do povo para os seguintes cargos eletivos: deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. A realização das eleições periódicas para os vários cargos do Legislativo e do Executivo no Brasil, conforme a Constituição Federal, é uma das garantias para a existência da democracia no nosso país. Considerando a realização das eleições periódicas no Brasil, do direito de votar, assinale a alternativa correta. Então, gente, aqui a alternativa eu vou começar de trás para frente. Tá? A alternativa ela diz: o voto não é obrigatório para nenhum eleitor e as eleições para governadores e senadores são proporcionais. Pessoal, o erro dessa questão, o primeiro erro está aqui, ó, de dizer que o voto não é obrigatório para nenhum eleitor. Pelo contrário, gente, o voto é obrigatório no Brasil, né? O voto é obrigatório. E quando fala aqui em eleições para governadores e senadores, que falam em proporcionalidade, eleições proporcionais, isso aqui está errado, gente.
As eleições proporcionais são exatamente para cargos que são deputado estadual, deputado federal, e não para esses cargos como governador, senador e por aí vai. Mas o erro dessa questão estava no início dela, gente, da alternativa, que é a letra E, quando diz o voto não é obrigatório para nenhum eleitor. A gente sabe que o voto é facultativo, né, em faixas de idade, mas aqui dizer que nenhum eleitor. Então vocês tenham muito cuidado sempre com expressões desse tipo, nada, nenhuma, né, nenhum, porque essas alternativas que trazem isso tem muito. A pegadinha tá aí, viu, gente? Muitas vezes. A letra D diz o seguinte: todos os candidatos eleitos nas eleições de 2022 terão mandatos de 4 anos. Ó, vou marcar aqui, gente, 4 anos para a gente prestar atenção. Deputado estadual, deputado federal, governador e presidente da República, sim, 4 anos. Agora, as eleições para o Senado, né, são eleições são mandatos de 8 anos. Então, nas eleições, nós temos eleições que elegem 2 senadores e eleições que elegem um senador, isso no caso da Paraíba, né? Mas todos, e aí vem a história da generalização, todos, nenhum, né? Todos os candidatos eleitos nas eleições de 2022 terão um mandato de duração de 4 anos. Não, gente. Essa alternativa também está errada, já que o mandato de senador ele tem 8 anos. Letra C diz o seguinte: o dinheiro utilizado para custear as eleições deve ser apenas dos candidatos ou de doações privadas. Errado, gente. O dinheiro dos candidatos, né? Vou tratar como a questão coloca. O dinheiro nem pode ser só dos candidatos, porque existe um limite, né, imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nem pode ser só de doações privadas, porque também existe uma limitação pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim como dinheiro de fundo partidário e outros recursos que podem advir de doações, enfim, de pessoas, de empresas e por aí vai. Não é só essas duas fontes de renda, não, gente. Então, essa alternativa ela também está errada, a alternativa C. A alternativa B diz: o voto é obrigatório para toda a população com idade mínima superior a 16 anos. Essa alternativa, gente, pegou muita gente. Por quê? O voto é obrigatório para toda a população com idade mínima e superior a 16 anos. 16 anos, né, tem essa particularidade, o voto é facultativo, pessoal. O voto ele passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Então, idade mínima, aí quando vem para 16, né, o voto é facultativo, dos 16 até quando chega nos 18 anos, aí sim, nos 18 anos o voto passa a ser obrigatório. Então, pessoal, a alternativa correta, né, passa a ser a alternativa A, quando diz as eleições são livres e diretas. Antigamente nós tínhamos eleições indiretas, mas são diretas, e o eleitor deve ter a liberdade para escolher os seus representantes. Por isso, pessoal, que o voto ele é secreto, por mais que você declare ou queira declarar, né? Mas lá na hora, na urna, é só você, a sua consciência, a máquina, obviamente, mesmo com muitas tentativas que às vezes alguns brasileiros têm de tentar filmar, fotografar e tudo mais. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. A questão 34, ela diz o seguinte: analisando as consequências da pandemia do coronavírus no Brasil, bem como as medidas públicas e governamentais adotadas para conter sua disseminação em nosso país, é correto afirmar. 2 pontos. Aqui, gente, é mais uma questão relacionada à pandemia do novo coronavírus. Nós ainda estamos vivendo, né, a pandemia, e esse é um tema, um conteúdo que facilmente, ainda nesse ano de 2022, as bancas elas podem abordar, principalmente a banca CPCOM da UEPB, assim como abordou na prova da Prefeitura de Areia, também abordando nessa prova da Prefeitura de Tavares. Na letra A diz: a pandemia afetou igualmente todas as classes sociais porque suspendeu o funcionamento da educação em todo o Brasil. Pessoal, a pandemia ela afetou, sim, né, todas as classes sociais, algumas, né, ainda classes sociais mais abastadas, vou dizer assim, com mais condição, né, tiveram possibilidade de fazer um isolamento social adequado, e essa não é a realidade das famílias que moram na periferia. Se a gente colocar, a pandemia ela afetou, né, a todos. Não vou dizer igualmente, mas afetou todas as classes sociais. Mas o erro da questão está aqui, pessoal. Ó.
ela está condicionando a alternativa que a pandemia afetou igualmente todas as classes sociais porque suspendeu o funcionamento da educação. Então, gente, ficou várias outras coisas suspensas. Segmento econômico, né? Educação foi uma delas, mas depois a educação foi retomada de maneira remota. Assim, uma coisa não tem a ver com a outra, né, gente? Então, por causa disso, essa alternativa ela está errada. A letra B diz: o Brasil foi o primeiro país em todo o mundo a iniciar a vacinação da população contra o coronavírus. O contrário, gente. O Brasil, quando veio se vacinar, outros países já estavam vacinando, né? Então essa alternativa B também está errada. Na alternativa C diz: a pandemia não afetou o funcionamento da economia. Aqui você não precisa nem ler o restante da questão, gente. A pandemia não afetou o funcionamento da economia, ao contrário. A pandemia afetou e muito, né? E aí na letra D tem: todas as medidas governamentais para conter a propagação do vírus ficarão a cargo da presidência da República. Aqui também está errado, gente. Aqui, conforme decisão do STF, pelo contrário, o STF ele decidiu que estados e municípios eles eram autônomos para decidir sobre as questões voltadas para o combate à propagação do novo coronavírus, e por isso causava inclusive problemas e embates jurídicos, né? O município dizia uma coisa, o estado dizia outra, o governo federal dizia outra, mas o entendimento do STF é de que esses territórios eles são autônomos mesmo vivendo dentro de uma mesma unidade federativa, mesmo vivendo dentro de um mesmo país. Então, as medidas não ficaram a cargo da presidência da República, algumas sim, algumas dos governadores nos seus estados e outras dos prefeitos em seus municípios, desde que uma medida, o entendimento do STF era que as medidas mais restritivas em favor da vida prevaleceriam independentemente da instância de poder ou de governo. A letra E diz: a vacinação da população com a aplicação de mais de uma dose é a medida mais importante para conter a disseminação do coronavírus. Essa alternativa aqui, pessoal, é a alternativa correta, exatamente porque foi isso, né, que os cientistas trouxeram até então, de que as pessoas tomavam uma dose, 2 doses, 3 doses, já estamos na 4ª dose, terceira e 4ª dose são chamadas de doses de reforço, né? Então, exatamente essa questão da vacinação e de aplicar mais de uma dose foi uma medida importante para que mesmo as pessoas que cheguem a contrair a Covid-19 possam ter sintomas leves, possam evitar a hospitalização e possam evitar também a morte. Beleza, gente? Vamos para mais uma? Pessoal, na questão 35, essa questão foi uma questão que muita gente também. Ela diz o seguinte: observe a charge, imagem, né, a seguir. A charge acima, a gente trouxe ela para o lado mais uma vez, para vocês poderem visualizar melhor, faz referência a um grave problema ambiental que resulta em consequências negativas para todo o planeta e para a humanidade. O Brasil contribui um pouco com este problema e também deve sentir os efeitos de suas consequências. Este problema motivou a realização, em novembro de 2021, na Escócia. Vou grifar isso aqui, pessoal. Vou grifar aqui novembro de 2021, Escócia, de um grande encontro, reunindo chefes de governos e ambientalistas de dezenas de países para discutir suas causas, suas consequências e as possíveis soluções. Analisando o texto e a charge, assinale a alternativa que indica corretamente o nome do referido problema ambiental e uma de suas causas. Gente, o que é que a gente vai perceber aqui? A gente está percebendo aí as indústrias, né? A gente tá aí a poluição provocada pelas indústrias, o planeta num esquema aí como uma carne, né? Um churrasco, a gente vê muito isso. Não é comum no Brasil a gente fazer isso, só no sul, né? Mas lembra muito aí o país como se fosse um pedaço de carne, alguma coisa do tipo aí numa fogueira, sendo assado literalmente, e um homem, uma criança e um cachorro com máscaras, né, de gás, exatamente por conta da poluição. E aí a gente vê, né, dezenas de árvores cortadas, enfim. A questão, gente, ela traz o seguinte: para a gente responder
essa questão e por que eu grifei a questão de novembro de 21, Escócia e um grande encontro. Essa questão, gente, esse evento, ele faz relação ao evento chamado COP26, que foi a Conferência das Nações Unidas para questões relacionadas ao meio ambiente, realizado na Escócia, assim como a questão trata. Então, assim, foi um evento muito difundido, apesar de ter sido na época da pandemia, mas muito se discutiu na mídia televisiva, enfim, em grandes veículos de comunicação na internet, essa questão da realização da COP26. É exatamente um encontro que serve para discutir essas questões relacionadas ao meio ambiente e tudo mais. E tem dois pontos, gente, que foram discutidos especificamente nesse evento, e a imagem ela traz um pouco e vocês vão ter mais ou menos uma ideia disso. A alternativa A ela traz o seguinte: aquecimento global e aumento do consumo de energias renováveis. Pessoal, o aquecimento global, esse é um problema, certo? Problemaço. Aquecimento global, ok. Mas a questão do aumento do consumo de energias renováveis, gente, não é um problema. Pelo contrário, né? Tem sido uma solução para muitos países, muitos lugares, a questão da energia solar, energia eólica, né? As pessoas que moram, por exemplo, na região nordeste do Brasil, tem todo um ambiente propício para a geração de energia solar, e quem mora mais para o litoral de energia eólica, por causa dos ventos e tudo mais, né? Mas também lugares que serras, enfim, essa proporção aí, essa oportunidade de gerar energia eólica. Então, o aquecimento global, sim, gente, ele é um problema. Agora, o aumento do consumo de energias renováveis, não. Destruição da camada de ozônio é um problema, né? Letra B. E o consumo de petróleo e seus derivados, gasolina e diesel, também é um problema. Mas esse não era o objetivo. Se nós levarmos em consideração, pessoal, que a questão ela fala exatamente de o que foi discutido nesse encontro, né, que é a COP26, em novembro de 21 na Escócia. Então, gente, essa alternativa ela também está errada, né? A alternativa, porque não é só a destruição da camada de ozônio, né? Principalmente se você perceber a charge, ele tem o planeta, uma fogueira aquecendo, né? A fogueira aquece o globo terrestre. Então, gente, só pela charge, e como a questão fala na charge, o que acontece? A tendência é de que essa questão ela fosse voltada exatamente para o aquecimento global, que foi exatamente o que o evento discutiu. Aquecimento global, nós temos duas alternativas, perdão. A alternativa A, o aquecimento global, mas fala em aumento do consumo de energias renováveis, isso aqui está errado. Na alternativa E, diz aquecimento global e consumo de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão mineral. Então, gente, só para a gente ver aqui, né, entre essas duas alternativas, a alternativa que mais se enquadra para essa questão é a alternativa E, com aquecimento global e o consumo de combustíveis fósseis. Petróleo, aí tem, né, também outras alternativas. O consumo de gasolina e diesel é um problema, né, para as condições de vida do mundo, e outros também, como o gás, né, e o próprio carvão mineral. Por isso que os bonequinhos aí, a família, está com máscaras de gás. Então, só pela leitura da charge, você conseguiria identificar, né? A CP contém muito isso. Leiam bem, gente, as charges das questões, porque elas ajudam muito na resolução. Essa é uma prova disso. Beleza, pessoal?